Turma, esse é o vídeo mais próximo que eu estou gravando da data em que ele está subindo no canal. É 9 de junho hoje, amanhã, pra mim, né? Amanhã é dia 10, pra você é dia 10, se você tá vendo isso no dia que foi postado. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, você já deve ter visto pelo título dele, pela capa, em que eu vou compartilhar com você qual é o meu processo de vendas. Por quê? Como é que a gente vai chegar em 600 clientes ativos até o final de 2030, aliás, até o início de 2030, se eu não compartilhar com você, se eu não tiver um processo de vendas, um passo a passo que eu sigo, que ciente, que gere resultado, eu não vou conseguir chegar nessa meta. Você que está me acompanhando desde o início de janeiro sabe que a gente já está com a meta de maio batida, nosso objetivo até maio já está batido, a gente já tem até um saldinho aqui para junho, proporcionalmente falando. Então junho deve ser um mês tranquilo, em que a gente vai conseguir bater a meta também, mas a gente está com sobra dos meses anteriores. Ou seja, resultado eu já tenho demonstrado para você aqui na prática ao longo do tempo. Agora você vai entender mais nesse vídeo, que vai ser mais aqui dentro do escritório mesmo, como que é esse meu processo de vendas. Eu vou levar um tempinho para te explicar, mas eu recomendo que você fique no vídeo até o final, que você assista tudo, porque esse processo ele é muito eficiente, gera muito resultado, como você já tem visto, e ele é um processo inteligente. Ele é um processo que pode ser útil para o seu negócio, para a sua empresa. Então, se você tiver um modelo de negócio que é parecido com o nosso, que entrega alta qualidade, que cresce de forma mais sustentável, etc., talvez esse processo te ajude. Antes da gente entrar no desenho que eu vou fazer para você para mostrar, não esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal, ativa o sininho para acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui no canal do Atlas. Recomenda esse canal, esse vídeo para um amigo, um empresário que possa se interessar nesse tipo de conteúdo. E, atualizando vocês, a gente está com um planejamento tributário já fechado, não conta na nossa meta, né? Nossa meta é só para clientes de assessoria. Por enquanto, no mês de junho, em que uma semana já foi vencida, a gente não está com nenhum cliente novo de assessoria, por enquanto. Mas eu acredito que nessas próximas 3 semanas, a gente vai conseguir esses 3 novos clientes com relativa tranquilidade, e até mesmo que a gente não consiga nesse mês os 3 clientes, só precisaria de, me ajuda aí na conta, mas eu acho que é porque a gente estava com 16 clientes em maio, sendo que a gente deveria estar com 15, porque é 3 por mês. A gente está com 17 pela última atualização do Atlas, então a gente acabou fechando no acumulado 2 a mais do que precisava, né? 16 e 17, ainda em maio. Ou seja, se fechar só mais aqui em junho, a gente já está com os 18 clientes, que é os 3 por mês aí até junho, tá? Então, por isso que eu estou tão tranquilo nesse vídeo de hoje. Vamos lá na sala? Vou mostrar para vocês como é que é esse meu processo de vendas. É o seguinte, a venda, no meu entendimento, ela também segue um processo, como quase todas as coisas na vida. O que é um processo? É um passo a passo, são determinadas ações em sequência que geram um efeito. Daí você se comporta de uma outra forma depois do efeito, que tem um outro resultado esperado. Então é como se fosse reações em cadeia. Imagina que você tem aqui uma atividade a ser feita, depois você tem outra atividade a ser feita, outra e outra. Então toda vez que você fizer isso, e isso acontecer, gera isso, que gera isso, seta feia, né? Que no fim vai gerar lá o resultado esperado, que é o fechamento. Então, partindo dessa lógica, que é como funciona o meu cérebro, que é como funciona o nosso processo de vendas, imagina que eu estou numa conversa com o cliente nesse balãozinho aqui, ó, no primeiro ainda. A gente está em discussão, está em debate, e eu tentei levar ele para cá, só que no meio desse caminho ele não quis vir. Ele ensinou claramente que ele não quer vir para esse próximo ponto aqui, que não é para ele, que não faz sentido, que não agora, que etc, etc. Muitas pessoas chamam isso de objeção. Então você vai fazer uma venda, surge a primeira objeção. E aí os treinadores de venda, eles te ensinam o seguinte: cara, quebra essa objeção aqui, faz um X maior do que esse cara, convence ele que ele precisa vir para cá, e aí com bons argumentos você traz ele para cá e você consegue avançar e fecha a venda. Ok, tem objeções que de fato você consegue quebrar, você consegue dar uma informação melhor para o cliente e mostrar para ele que ele realmente precisa. Mas, se chegar em algum ponto desses, que pode ser aqui ou pode ser aqui, e você identificar que não é o melhor para o cliente avançar e comprar agora, porque ele não vai usar, porque ele não vai ter resultado daquela compra, porque ele não vai ter benefício, não vai ter vantagem, N fatores, na minha visão isso não é uma venda inteligente. Isso daí é empurrar a venda para dentro da empresa. Venda essa, que a gente pode chamar aqui de venda desqualificada. Uma venda desqualificada, ele até vai percorrer todo esse caminho, mas aqui ele vai ficar 1 mês, 2, 3, ou vai embora. Aqui ele vai ficar insatisfeito, falar mal do serviço. Então é uma venda que ela gera dinheiro,
no curto prazo, só que depois ela gera muito mais perda de médio e longo prazo. A nossa visão aqui, ela é focada em construção de longo prazo. Então eu preciso gerar vendas que eu vou chamar aqui de vendas saudáveis. Sabendo disso, explicando para você esse passo a passo, fica muito mais claro que eu nunca entro numa reunião de venda acreditando que eu tenho que forçar o cara a comprar alguma coisa, que eu vou vender, que isso, que aquilo. Não. A minha abordagem de venda ela é assim, eu vou fazer a melhor apresentação e a melhor explicação possível para esse perfil de cliente. Aqui que vem o ponto-chave. Cada cliente compra de uma forma diferente. Então, se você entender que tem um perfil que ele compra somente quando ele vê números, o perfil mais racional, ele precisa ver os números e a compra que ele vai fazer com você gera mais número para ele do que se ele não comprar. Ou protege ele de perdas de números. E matematicamente, racionalmente, ele vê que faz sentido aquela compra. Se você seguir nessa abordagem, são maiores as suas chances de vender. Ainda assim, dentro do perfil racional, tem dois tipos de compradores. O racional rápido e o racional lento. O racional rápido é aquele que viu o número na reunião e ele vai comprar na reunião. O racional lento é aquele que viu o número na reunião, sabe que pode comprar, mas ele ainda precisa de mais um dia ou dois para fazer as contas sozinho, sem a sua influência. E aí depois ele volta e compra. Então, não faz sentido eu ser apressado com o racional lento. Eu não vou vender. Porque daí eu comecei a usar o comportamento que não é o melhor para aquele tipo de cliente. Entenderam? Então, basicamente, se eu fizer a melhor apresentação do meu produto, do meu serviço, eu preciso ser um profundo conhecedor do que eu faço, dos benefícios, das vantagens, eu preciso identificar qual é o perfil desse meu cliente comprador e fazer a melhor apresentação possível para ele dentro desse perfil dele e dentro do que eu sei do meu negócio. Fechou? Ficou claro, Ricardo? Se eu fizer tudo isso, então eu vou conseguir vender? Não necessariamente. Se eu fizer tudo isso, eu vou gerar a maior chance de venda possível. Só que para uma venda acontecer, eu preciso de fatores que eu controlo, são todos esses que eu falei, e eu preciso de fatores que eu não controlo. Por exemplo, se o meu comprador disser para mim assim, cara, de fato eu sou o ICP, que é o lead ideal, eu tenho recomendação, eu tenho vontade, eu quero, eu preciso, mas, agora vem o mas, eu peguei todo o caixa da minha empresa e eu investi numa estrutura nova. E eu estou pagando isso para 6 meses ainda. Todo caixa que entrar, eu vou pagar essa obra. Esse é um fator externo, que você não controla, e ele acabou de te dizer que ele não vai comprar agora, porque ele não tem dinheiro para pagar agora. Então, nesse exemplo específico, que acontece mais do que a gente gostaria, nesse exemplo específico, qual é o ponto? Esse aqui pode ser um comprador quando essa objeção que ele colocou cair, quando o caixa voltar, ou quando o seu trabalho, ou o meu trabalho, gerar caixa novo para ele. Aí é melhor. Se eu consigo gerar um caixa novo, eu saio dessa objeção de que ele não tem caixa agora, porque eu não vou fazer ele tirar dinheiro do bolso dele para me pagar. Ele vai tirar dinheiro de um caixa novo que eu estou gerando. Pode ser cobrando um cliente inadimplente, pode ser fazendo uma revisão tributária, um planejamento tributário que vai pagar menos imposto, não sei. De algum lugar vai sair esse dinheiro que ele vai me pagar. Aí eu consigo contornar e seguir essa objeção. Mas existe um cenário em que esse cara, ele não tem dinheiro na rua para eu trazer. E de fato a única opção é ele tirar dinheiro do próprio bolso para me pagar. E ele acabou de colocar essa objeção forte. Ele não tem caixa. Então qual é a minha conclusão, a minha postura? Eu tenho que esperar. E para mim aqui tá tudo bem. Eu tenho que esperar. Então esse cara vai entrar numa lista e aí assim, eu vou dizer que tem gente que supervaloriza uma ferramenta chamada CRM. CRM nada mais é do que você anotar na fichinha do cliente coisas que os médicos já faziam há muito tempo atrás. Então ele marca lá. Hoje o Ricardo veio aqui, gravou, falou comigo e estava resfriado. Daqui a uma semana. Hoje o Ricardo veio, voltou a andar de bike, tá, eu tô falando toda a tua vida. Voltou, tá saudável, tá voando e tal. Beleza. Cara, eu simplesmente anotei os fatos relevantes em algum lugar. Isso é o que a gente chamou de CRM, que é o lugar para gerenciar o relacionamento com o cliente. E isso daí, me trazendo os fatos do passado, que é o meu segundo cérebro, uma lembrança, eu programo lembretes para o futuro. Em tal data, chamar o Ricardo e perguntar se ele melhorou da gripe. Ou seja, existe com esse lead, com esse potencial cliente, um relacionamento. Existe uma previsão de contato, existe um assunto em aberto. E é com base nisso que a gente vai e retoma a conversa, que a gente faz contato com quem já fez reunião, etc. Então, assim, por que eu digo que o CRM é super valorizado? É como se, eu preciso ter um CRM e vou vender mais. Cara, se você é o desorganizado e não preenche o CRM, você não vai vender mais. Então, você vai vender mais se você adotar o melhor comportamento possível, com a melhor ferramenta possível, e você estiver pescando no lugar certo, com a maior quantidade de oportunidades. É um conjunto de fatores. Então,
O sucesso que a gente tem aqui, os resultados que a gente gera em vendas, em crescimento, é um conjunto de fatores. Nunca você vai ver uma parte isolada gerar mais resultado do que um conjunto de fatores. Tenha isso em mente. O conjunto de fatores sempre vence a parte isolada. Então, um vendedor talentoso, sem a ferramenta, sem procedimento, no lugar errado, não vai vender. Um vendedor médio, com a ferramenta média, no lugar médio, vai gerar vendas médias. Serve para venda, serve para gestão, serve para esporte, serve para tudo. Se você quer um resultado extraordinário, você vai precisar ter um comportamento extraordinário, com as melhores ferramentas possíveis. Saiu uma IA que grava e transcreve tudo que você fala. Você tem que ter. Você quer jogar mais alto nível, saiu o melhor iPhone, melhor câmera, o melhor zoom, melhor microfone. Quer jogar em alto nível, você tem que ter tudo. Comportamento de excelência, ferramentas de excelência e aí no mercado que tem demanda. O mercado procura por aquilo. Os clientes procuram por aquele serviço, eles precisam daquela ajuda. Aí quando você usa esse conjunto de fatores, aí você vence. Aí você vende, aí você recebe indicação, aí você cresce. E todo esse ciclo que eu desenhei, ele funciona muito bem, mas ele nunca vai te entregar 100%. Isso eu vejo aqui acontecendo no nosso escritório. E aí existe uma coisa que vocês já devem conhecer que se chama a taxa de conversão. A taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Cara, eu mandei proposta para 10, eu fechei com 3. Então aqui eu tenho 30%. Essa é a minha taxa de conversão. Taxa de conversão sempre vai ser esse percentual dentre os que eu ofereci e os que realmente fecharam o negócio comigo. E aí, quando você observar esses números, meses após meses, anos após anos, você vai entender que existe sim uma taxa de conversão. E mesmo que você trabalhe com o comportamento mais incrível, com a postura mais incrível, com a ferramenta mais incrível, vendendo num mercado que tem demanda, que tem oportunidade, você terá a sua taxa de conversão, que ela pode ser melhor que o coleguinha, ela pode ser pior que um outro coleguinha, mas ela é a sua taxa de conversão. Nunca vai ser 100%. Nunca vai ser 100%. É impossível que numa amostra de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, todas as propostas que eu distribuir gerem fechamento. É impossível. Impossível. Por isso que existe a taxa de... Então, por que isso é impossível, Eduardo? Se o cara quiser, ele vai fechar. É impossível você bater 100% taxa de conversão porque existem o que eu já expliquei, que são os fatores externos, aquilo que você não controla e que vai acontecer uma hora ou outra. Ó, então feito esse desenho aqui, concluída essa explicação para vocês, eu quero dizer mais algumas coisinhas importantes. Você já entendeu como é o meu processo de vendas, por que ele funciona assim, você já entendeu, você já viu, aliás, ao longo do nosso canal, os resultados que eles geram e aí eu vou compartilhar com você um número que é um número interno, mas você que acompanha essa jornada sabe que eu estou mostrando bastidores, né? Inclusive o Janotto falou quando eu fui no palco do Equity, o Edu está mostrando até demais, mas quando a gente tem esse propósito educacional, inspiracional, a gente às vezes faz essas loucuras mesmo, né? Mostra coisa que eu não devia nem mostrar. A nossa taxa de conversão, ela funciona hoje próximo a uns 40%. E isso é uma taxa de conversão muito alta na média de mercado, mas ela funciona e tem esse resultado por quê? Porque ela decorre de coisas que eu faço antes. Então eu não faço oferta e proposta para o cara que não estiver muito bem qualificado demonstrar um real interesse. Exemplo, semana passada eu estava numa reunião, eu cheguei, essa foi a segunda reunião com o lead. A primeira, eles vieram por indicação, eu apresentei a solução e eles ficaram assim com uma cara que não estava boa. Eles não estavam afim do trabalho. Eles estavam lá por causa da indicação, a pessoa que indicou, eles respeitavam, mas eles estavam tipo assim... Eu acho que esse planejamento tributário ele é uma manobra. E aí quando ele usou a palavra manobra, eu não gostei. E pela cara dele, ele também não estava com uma cara de que era uma palavra boa para ser usada, sabe? Ele estava tipo, é um jeitinho. Cara, a gente não trabalha com jeitinho aqui, a gente faz um planejamento tributário sério dentro da lei. Então essa palavra manobra ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, não faz sentido eu avançar e passar a proposta para ele agora se ele não acredita no que ele vai comprar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, uma próxima reunião para eu pegar mais os números de vocês, trazer uma proposta detalhada, etc. E nessa reunião, que era a reunião de proposta, eu não ia apresentar a proposta. Eu voltei no assunto até eu ver clareza de que ele entendeu que aquilo não era uma manobra. Aí eu fui construindo, perguntando, faz sentido? Vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a fazer isso? Vocês acreditam que isso realmente é assim? E as respostas vieram positivas e a postura mudou. Sim, não, a gente entendeu e tal. É que o tema era novo, eles nunca tinham ouvido falar daquilo. E aí quando eles se abriram para de fato receber a proposta, aí eu passei a proposta. Só que quando eu passei a proposta, veio aquele fator externo que a gente não controla. Cara, agora a gente não tem tempo para fazer todo esse trabalho envolvendo planejamento. Nós não temos equipe. A gente quer fazer, mas a gente precisa se programar para daqui a alguns meses a gente assumir
esse trabalho e de fato fazer esse planejamento tributário. Eu falei, concordo. Eu, no lugar de vocês como gestor, eu faria da mesma forma. Um bom gestor, ele coloca um planejamento e uma organização para assumir uma nova tarefa, uma nova função. Eu faria exatamente da mesma forma que vocês. Dito isso, eu ganhei o respeito deles. E eu ganhei a oportunidade de, no momento adequado, apresentar de novo a solução e, quem sabe, vender. Pode ser que tudo isso que eu falei não resulte em venda. Então, quando a gente está focado no processo de venda, em fazer o trabalho, em fazer a melhor apresentação, a gente aumenta a chance de vender. Mas eu não estou com o meu foco maior na venda do que em fazer bem feita a apresentação, porque eu sei que a venda decorre da apresentação. Eu foco toda a minha atenção aqui em fazer o melhor procedimento, a melhor apresentação. Espero como consequência a venda. Se ela não acontece, não por culpa minha, mas por fator externo, eu vou colocar essa culpa na taxa de conversão. Faz parte do jogo. Bom, sei que eu dei uma explicação bem técnica aqui para vocês. Fui longe, falei bastante, mas vocês conseguem entender agora que tudo isso que a gente está construindo não é um tiro no acaso, não é uma sorte, não é uma aleatoriedade. É trabalho, é metodologia. E se isso que eu estou falando está assustando você de alguma forma, é porque você precisa colocar mais conteúdo de base para dentro da cabeça primeiro, para depois fazer uma construção parecida com essa que eu estou fazendo. E aí eu vou deixar algumas recomendações para você aqui da nossa estante de livros. Então, o que me ajudou muito lá no começo, principalmente a moldar a mentalidade, eu estou vendo aqui só o 3. Opa! Eu estou vendo só o 3, que é esse aqui, ó, Geração de Valor, 3. Mas quero que você leia o 1, 2 e o 3. Isso aqui é um livro mais sobre mentalidade. Então ele vai te ajudar a pensar um pouco fora da caixa, a questionar. Isso é importantíssimo. Geração de Valor sobre mentalidade. Esse livro aqui, Originais, mostra também a respeito de mentalidade, como as pessoas que não seguem a manada, ou que questionam, ou que pensam diferente, elas que mudam o mundo. Também é uma boa leitura, mais sobre mentalidade. Quando você quiser entrar realmente em vendas, o Ricardo fez um bom lembrete. Isso aqui é um livro de venda. Técnica de venda. Por quê? Ele te dá as armas da persuasão. Então ele te dá técnicas de abordagem e apresentação que vão comunicar com o seu cliente da melhor forma possível para você avançar para a próxima etapa e poder gerar venda. Então, como que funciona o comportamento de compra? Como que um ser humano pensa, os gatilhos mentais, etc. Esse aqui é um livro de ferramenta de venda. Mentalidade, ferramenta de venda. Esse aqui, excelente livro. E outro que eu quero indicar, esse aqui. Esse aqui é um livro em que ele fala muito sobre probabilidade. Então, taxa de conversão é probabilidade. Melhor apresentação, maior probabilidade de sucesso. Produto adequado no mercado certo, maior probabilidade de vitória. Esse é um livro sobre probabilidades. Então, outliers. Quem são os outliers? Os caras fora da média. Os caras extraordinários no que eles fazem. Então, você vai perceber que um cara extraordinário, ele é uma soma de fatores. Lembra de tudo que eu falei aqui do conjunto da obra? Então, o conjunto, ele vence o individual. É o que esse livro mostra. Ele vai pegar os caras de maior sucesso nos esportes, nos negócios, em qualquer lugar que você for, e ele vai te mostrar desde a data de nascimento. Quero ver se você sabia dessa. O cara que nasce entre o dia 1º, dia 15 e 20 de janeiro, ele tem vantagens na vida em relação ao cara que nasce em dezembro. Parece que é bobeira, uma diferença aí de 11 meses de vida, mas por quê? Esse exemplo está no livro, né? Por que tem essa diferença? Porque, imagina um rapaz nascido em janeiro, ele vai estudar na mesma série na escola que o cara que nasceu em dezembro. Só que ele tem 11 meses a mais de formação física, biológica, de força, de mobilidade. E aí o que acontece? Esses dois vão para o esporte. Aquele cara que nasceu em janeiro, ele começa a jogar melhor e começa a ganhar. Quando ele ganha, ele é chamado a jogar com a série dos mais velhos. Aí ele vai jogar com a galera que é mais velha que ele. Quando ele joga com gente melhor, ele se torna melhor ainda. E aí, se ele começa desde cedo com uma pequena vantagem e ele vai performando e vai jogando com gente maior e ele vai acumulando mais vantagens, quando ele chega aos 20 anos de idade, 25, 30, esse cara está num nível tão mais alto do que a média que ele se torna um outlier. Então aqui é um exemplo que está no livro, um exemplo simples de como acumular vantagens ao longo da vida e jogar de acordo com as probabilidades te dá mais chance de sucesso. É muito racional, é muito mais razão do que emoção. É técnica, é trabalho. Um livro fantástico, como todos esses outros que eu já indiquei. Tem vários outros bons aqui, mas eu acho que eu já dei bastante dever de casa, né? Então, quero que você comente aqui nesse vídeo se você está gostando desse formato diferente, em que eu dou mais explicação sobre técnica, sobre o que a gente faz aqui na prática, dou indicação de conteúdo, dou ferramentas, compartilho bastidores,
mas mostrei mais para vocês o processo pelo qual eu sigo para chegar nesse grande resultado, nessa grande meta que a gente tem para construir, que são 600 clientes ativos até o final, até o início de 2030, o marco 2030, tá bom? Deixa aqui no comentário se você está gostando. Ó, pessoal, então, encaminhando para o fechamento desse vídeo, já peguei o meu cafezinho, tenho que voltar ao trabalho, que tem bastante coisa para fazer, e tô ansioso pelo comentário de vocês, se vocês gostaram desse formato de vídeo, porque o nosso próximo vídeo é um formato bem diferente desse aqui, mas um que a gente já fez no canal, quando a gente visitou, por exemplo, a Next Fit. Tem um vídeo completo aqui no canal, a visita à Next Fit, como que foi um bate-papo com o CEO, com o fundador, sobre o início da empresa, o planejamento, os resultados que eles já geraram, para pegar insights de uma empresa de sucesso e trazer para vocês aqui, empresários, para gerar esse aprendizado e a gente copiar, de fato, boas práticas para a gente fazer melhor as coisas dentro do nosso negócio. No próximo vídeo, eu vou visitar uma empresa aqui de Criciúma, uma marca de um amigo meu, que é a Código Zero, uma marca de moda masculina, e que a gente vai conhecer os bastidores, vai conhecer um pouco da história, vai ver quem são eles hoje, o que eles estão fazendo, qual é a visão de futuro. Então vai ser quase que um podcast em tempo real, em visita em loco, em lá visitar o local da empresa mesmo, mostrando para vocês todos esses detalhes. E aí, aguardo o comentário de vocês, curtida, tudo mais, você já sabe. A gente se vê no próximo vídeo na semana que vem, lá visitando a empresa. E eu vou ficando com meu café por aqui e vou voltar que tem mais trabalho ainda para fazer. Até mais!